Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou Emanuel, estamos aqui para apresentar o conteúdo, continuando o plano cartesiano, né? Nosso grupo, Emanuel, Janderson, Marcelo e Plínio. Essa aula é para o dia 10 de maio, muito provavelmente serão duas aulas, 10 e 17, ok? Eu vou falar um pouco sobre distância entre dois pontos e ponto médio no segmento. Então, a distância de dois pontos, como é que ela se caracteriza, né? Dados dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidades. Indicaremos a distância A e B por D índice AB. Distância entre dois pontos do plano cartesiano. Eu vou fazer aqui uma animação para vocês verem como é que a gente caracteriza a distância entre os dois pontos, né? Nós temos a abscissa, o eixo X, a ordenada e o eixo Y. Seja um ponto A qualquer, um ponto B. Então, a reta que liga, o segmento de reta que liga A e B é a distância entre elas, né? Então, para a distância entre dois pontos, serão analisados três casos, certo? O primeiro caso é quando o segmento AB é paralelo ao eixo X. Então, aí o plano, os eixos, temos o ponto A, o ponto B e a condição. O que é que acontece quando eles são o segmento é paralelo ao eixo X? As ordenadas são iguais, que é o que está aparecendo aí. O Y de A e o Y de B são iguais. Tá aí a coordenada na abscissa, né, de A, o de B, né? Então essa é a distância. E a distância a gente vai ter como o módulo, né, do ponto B menos o ponto A, que, como está em módulo, isso pode também ser invertido, não será problema, ok? Em resumo, no primeiro caso, né, a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B, isto é, como eu acabei de falar, né, são os módulos, né, da diferença das coordenadas, ok? Vamos seguir aqui. Aqui está um exemplo, certo, que a gente fez aqui. Qual a distância entre os pontos P, menos 2 e 4, e Q, 3 e 4? Né? Você observe que as ordenadas dos pontos são iguais. Então, a gente já tem esse, né, sentimento de que esse segmento é paralelo ao eixo X. Certo? Está aqui os eixos, o ponto P, menos 2 e 4, e o ponto Q, de coordenadas, né, 3 e 4. Né? Então, o ponto Q, então, essa é a distância que nós queremos. Né? Então, fazendo as continhas aí, a distância de P a Q, né, vai ser a diferença das abscissas, o módulo dele. Né? Então, no caso, a gente tem menos 2, menos 3. Temos que a distância é o módulo de menos 5, então a gente tem que a distância é 5, no caso, né? E agora nós fizemos aqui ao contrário. Pegamos agora a distância de P aqui como sendo Q menos P. Né? Então, para mostrar que dá a mesma coisa, né? Tem que dar a mesma coisa. Então, dá 3 menos 2, né? Fica 3 mais 2, no caso, menos com menos, né? Dá mais. Então, a distância dá 5 unidades também de comprimento, como a gente tinha, tá? Então, está aí a resposta, né? 5 unidades de comprimento. Vamos seguir aqui para o segundo caso. O segundo caso é quando o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Né? Tá aqui os eixos, temos o ponto A, o ponto B. Neste caso, o que é que vai acontecer? As abscissas são iguais. Né? O ponto A e o ponto B, o ponto A e o ponto B, eles possuem a mesma abscissa. Né? Aí o Y de A e o Y de B. Sua mãe, vai lá com sua mãe. Só um minutinho, gente. A distância de A a B vai ser o módulo,
das diferenças das ordenadas. Vamos dar seguimento. Então, semelhante ao primeiro caso, né, que as distâncias são em módulo e não importam a ordem, né? Vamos passar agora para um exercício. Bem, pessoal, agora com o exemplo para o segundo caso, certo? Qual a distância entre os pontos R, 3 e menos 2, e S, com coordenadas 3 e 2? Observem, né, que a abscissa são iguais, 3 e 3, né? Que é a condição para que eles sejam paralelos às ordenadas. Tá? Vamos dar seguimento aqui. Então, as coordenadas. Então, o R com abscissa 3 e ordenada menos 2, aí o ponto R, e S com abscissa 3 e ordenada 2, S. Então, a distância que nós queremos é a distância de R a S, né? Então, vamos tentar resolver semelhante àquele outro exercício, né? Vamos resolver dos dois modos. Para mostrar que por estar em módulo, as respostas vão ser as mesmas, ok? Vamos dar seguimento aqui. Então, o y de R, que é menos 2, menos o y de S, que é 2. Então, dá menos 4, menos 2 com menos 2 dá 4, menos 4. Em módulo, são 4 unidades de comprimento. Agora, vamos fazer trocando as ordenadas, né? Nós temos que o y de S é 2, menos 2, que vai dar mais, né? Então, 2 mais 2 dá 4, 4 unidades de comprimento. Aí a resposta da distância entre R e S. Ok? Terceiro caso. O terceiro caso agora é um caso geral, né? Onde o segmento AB não é paralelo a qualquer um dos eixos coordenados. Certo? Então, vamos lá, colocar os eixos aqui. Tem um ponto A, né, com as coordenadas XA e YA, e um ponto B com as coordenadas XB e YB. Certo? Então, eu quero essa distância entre esses dois pontos, né? Observe que a gente consegue criar aqui um triângulo retângulo, né? Onde o outro vértice seria o ponto P. E a partir de Pitágoras, né, a gente vai conseguir determinar essa distância de A a B, né? Porque a gente sabe que essas são paralelos, né? Esses catetos, que são exatamente os casos 1 e 2 que a gente acabou de observar. Então, a gente vai aplicar o caso 1 e 2 para determinar as coordenadas. Ok? Vamos lá. Então, observe que a distância de A a P, como P ele está com a mesma abscissa de B, eu coloquei aqui que x de B menos x de A, certo? E a distância de B a P vai ser o y de B menos o y de A. Por quê? Porque a ordenada do ponto A é a mesma ordenada do ponto B. Então, são os dois casos que nós vimos caindo no caso geral, certo? Vamos dar um seguimento aqui. Então, aí está o triângulo, certo? O triângulo que a gente quer, o triângulo que a gente extraiu do slide anterior, certo? Com as distâncias. Então, a gente tem o quê? Por Pitágoras, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, que a distância de AB ao quadrado é igual à distância de AP ao quadrado mais a distância de BP ao quadrado, né? E nós sabemos o quê? Pelos casos que nós vimos, que a distância de AP é o x de A menos x de P ao quadrado, e a distância de BP é o y de B menos y de P ao quadrado, né? Lembrando que o x de P e o y de P têm aquelas coordenadas similares aos outros pontos, né? Então, para a gente simplificar aqui o módulo, o que é que acontece? Como para qualquer número real A tem-se
que o módulo ao quadrado é igual ao número ao quadrado, né? O módulo de um número ao quadrado é igual ao número ao quadrado, então a gente simplifica aí. Eu vou desligar aqui só a câmera, não tem como desligar. Ficou aqui em cima aqui a câmera do cálculo, mas vamos dar um seguimento aqui para ver se dá. No caso aqui, a distância de AB ao quadrado é igual a XA menos XP ao quadrado, mais YB menos YP ao quadrado. E aqui é a raiz quadrada, né? Que ficou um pouquinho em cima. Portanto, a distância de AB vai ser a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Vamos calcular um exemplo aqui, certo? Vamos calcular a distância entre os pontos 2 e 3, ponto A e B, né? Que coordenadas do ponto A 2 e 3 e coordenadas do ponto B 5 e 1. Então, ponto A, ele tem abscissa 2, ordenada 3, está aí o ponto A, e o ponto B tem abscissa 5 e ordenada 1, está aí o ponto B. E a distância entre eles está aí representado pelo segmento vermelho, é o que nós queremos. Então, a solução, a distância, como nós vimos, vai ser, a distância ao quadrado vai ser igual à variação do eixo x ao quadrado e a variação do eixo y ao quadrado. A variação da abscissa e da ordenada. Então, nós temos que xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, nós temos que a distância ao quadrado ficou como sendo quem? Observe, a variação. Então, a variação é o quê? Ele está indo de 2 a 5. Então, 2 menos 5 ao quadrado, mais a variação aqui, 3 menos 1 ao quadrado. Ok? Talvez a câmera vai ficar aqui em cima da continuação da resposta. Então, a distância ficou sendo... A questão agora é só cálculo, né? A distância ficou sendo 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado, né? Mais 3 menos 1, que é o 2 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser 9 mais 4. Então, a distância ao quadrado vai ser 13. Então, a distância de AB ficou sendo raiz de 13 unidades de comprimento. Como 13 é primo, não dá para simplificar. Se você quiser usar a calculadora, né? Mas aí já é uma ótima resposta. Ok? Vamos dar seguimento aqui. Um abraço. Então, sim, aí a resposta aqui ficou sendo identificada aqui no gráfico como sendo raiz de 13 unidades de comprimento, ok? Só para destacar. Determina a distância entre dois pontos. Esse é um outro exemplo, tá, pessoal? Determina a distância entre dois pontos. A e B sendo menos 1 e 2, e B sendo 3 e menos 1. Na verdade, esse exercício aqui é para vocês fazerem, tá? Então, acredito que vocês já devam ter feito em sala de aula. Eu vou só solucionar aqui para vocês. Então, a distância entre A e B, A sendo menos 1 e 2, aí o ponto, e B sendo 3 e menos 1. Aí, ponto B. Então, a distância entre eles, essa reta vermelha aí que eu destaquei, ok? Distância que nós queremos. Então, de novo, agora fica mais fácil, né? Que a gente já viu, a solução vai ser a variação das coordenadas, né? Então, nós temos que a distância de AB ao quadrado vai ser quem? Vai ser, no eixo X, vai ser menos 1 menos 3 ao quadrado. E no eixo Y, as ordenadas, temos que é 2 menos 1 ao quadrado. Aqui é importante ter cuidado com os sinais, tá? É sempre bom ter cuidado com os sinais. Então, a distância de AB ao quadrado ficou sendo menos 4, né?
Menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, mais menos 1 muda de sinal aqui, porque o sinal negativo aqui, né, da variação, ficou 1, então aqui 2 mais 1, né, dando seguimento aqui. Então aqui ficou, o 2 mais 1 ficou 3, então a distância ao quadrado ficou menos 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. O menos 4 ao quadrado a gente sabe que dá 16 e o 3 ao quadrado dá 9. Então a resposta aí, a distância ao quadrado é 25, tem mais um passo. A distância de AB ficou sendo 5 unidades de comprimento. Okay? Dando continuidade, pessoal, falando agora sobre ponto médio de um segmento. Vamos ver agora observe a construção. Temos os eixos, né? Temos o ponto A, as coordenadas de A, XA, YA. Temos o ponto B, com coordenadas XB, YB. Né? Temos o segmento de A a B. E temos esse ponto médio, né? Esse ponto M, que a gente considera o ponto médio do segmento AB. Ok? Então, vamos marcar aqui as coordenadas do ponto M, né? Que nós queremos exatamente essas coordenadas, a partir das coordenadas das extremidades, né? Fazendo aqui a ligação dos segmentos, né? Identificando os pontos N e P, né? Observe que são construídos dessa forma triângulos retângulos, né? Que eles vão ser semelhantes, né? Porque ele tem o vértice em comum ali, né? E as retas, os segmentos MN e BP são paralelos, né? Então os ângulos também são iguais, então eles vão ser semelhantes, né? Eles vão ser proporcionais. E essa proporcionalidade que vai conseguir e vai nos dar a capacidade de identificar as coordenadas de XM e YM, né? Calculando o XM, né? Por semelhança de triângulos, nós temos o quê? Que AM está para AB, o segmento, né? Assim como o segmento AN está para P. Observe, eu estou pegando os triângulos AMN e os triângulos ABP. Então, esse segmento AM, ele é proporcional ao AB, né? Por isso que a gente faz essa divisão, eles são proporcionais. Aos segmentos AN e AP, né? Então, a parte está para o todo. Então, a parte está para o todo. Se eu inverter, né, vai dar errado. Então, a parte está em cima, parte do segmento para todo. Parte para todo, ok? Então, como AB é 2 vezes AM, né? Porque a gente, por construção, colocou o ponto M no ponto médio do segmento AB, né? Então, AB é igual a 2 vezes AM, ok? Dando segmento, então, substituindo agora AB por 2AM, temos que AM dividido por 2AM é igual a N dividido por AP. Logo, né, se a gente cortar, né, eliminar AM com AM, vai ficar 1/2, multiplico o meio pelos extremos, né? Nós vamos ter que 2 vezes que AP vai ser igual a 2 vezes AN. Então, colocando aqui as medidas, né, as coordenadas que nós temos, a gente tem o quê? AP é quem? XP menos XA. No caso aqui, o XP está confundindo-se com o XB porque eles são paralelos, né, ao eixo. O segmento BP é paralelo às ordenadas, então eles têm mesma abscissa, né? Então eu escrevi isso aqui, lá na frente a gente vai ver o porquê. E vai ser igual a 2 vezes XN menos XA. Ok? Apenas substituindo os segmentos. Então, como XP é maior que XA e o XN igual maior que XA, então a gente pode eliminar o módulo lá. Então a gente vai ter o quê? Que XP
menos XA é igual a 2 vezes XN menos XA. Como eles já são positivos, né, pela construção, então eu eliminei o módulo. Que o módulo, no caso, né, transforma o número negativo em positivo. Né? Dando sequência aqui, a gente substituindo o XP por XB, porque eles têm a mesma posição, né, como você consegue ver aqui no gráfico. Então, nós temos que XB menos XA é igual a 2 vezes XM menos XA. Efetuando aqui, distribuindo aqui essa multiplicação, né? 2 vezes esses elementos aqui, a gente vai ter que XB menos XA é igual a 2XM menos 2XA. Né? Fazendo as continhas aqui rapidamente, a gente vai ter o quê? Que o XB mais XA é igual a 2XM. Então, XM, 2XM é igual a XB mais XA, então XM, que é a coordenada do ponto M nas abscissas, né, do ponto M, vai ser a média da soma das abscissas das extremidades. Okay? Então, XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Analogamente, a gente vai ter o quê? Para o eixo Y, para as ordenadas, vai ser semelhante. Portanto, o ponto M, as coordenadas do ponto M vão ser XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Ok? É isso aí. Aqui um exemplo, né? Para a gente encontrar o ponto médio dos pontos A e B, né? Ponto A sendo 3 menos 2 e ponto B sendo menos 1,5 e menos 4. Enquanto o ponto M. Então, fazendo as contas aqui, vamos colocar os eixos, marcar o ponto A, 3 menos 2, o ponto B, menos 1,5 e menos 4. Ponto B tem um segmento, né? Então o ponto M mais ou menos vai estar nessa posição. Se você construiu o gráfico corretamente, então você já tem mais ou menos uma noção de onde vai ser o ponto M, né? E o cálculo mais ou menos se você vai ter acertado nas contas, né? Vamos seguir aqui. Então a gente sabe que o ponto M, as coordenadas do ponto M são a soma das abscissas das ordenadas dividido por 2. Né? Então, o ponto M vai ser XA mais XB dividido por 2. Ponto A abscissa do ponto A é 3. Do ponto B é menos 1,5. Então, nós temos o que aqui? Uma soma de fração. Transformado em uma soma de fração, transformei o valor 3 em 6 sobre 2. Né? Para ter o mesmo denominador e facilitar aqui as contas a soma e a subtração de fração. Né? Com o mesmo denominador, a gente só soma ou diminui os numeradores. Né? Então, dando continuidade aqui, 6 menos 1 dá 5, repete o denominador 2 e o outro denominador também. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 5 meios vezes 1 meio. Então, vai ficar 5 vezes 1, 2 vezes 4, que vamos ter 5 quartos é o ponto M. Para o ponto Y, vamos fazer as mesmas contas, né? Pegando as coordenadas. Agora não tem fração, é mais fácil, né? No numerador. Então, vai ficar menos 2 do ponto da ordenada do ponto A e menos 4 da ordenada do ponto B. Então, vai ficar menos 2 menos 4, dividido por 2, menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Então, como eu falei lá nas abscissas, né, no cálculo da abscissa, né, o ponto M vai ser 5 quartos e menos 3. Né? Vamos supor que você tenha encontrado 9 quartos no seu cálculo. Então, 9 quartos dividido por 9 dividido por 4 dá 2,25. Então,
você fosse marcar, ele ia estar mais ou menos, ele está entre o 2 e o 3. Então você já ia ver que tem alguma coisa errada. Então, você construindo um gráfico corretamente, você consegue identificar se o seu cálculo está correto ou não, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Um abraço, os residentes da residência pedagógica, né? Da matemática na escola. Um abraço. Tchau, tchau.